Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Narrada. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e transformadoras de toda a Bíblia. A vida de José, filho de Jacó, narrada entre os capítulos 37 e 50 de Gênesis. Essa é uma trajetória marcada por inveja, traição, injustiça, mas também por fidelidade, perseverança, perdão e, acima de tudo, pela providência de Deus que transforma o mal em bem. A vida de José é um testemunho poderoso de como a fé pode sustentar alguém mesmo nas circunstâncias mais sombrias, e como o plano de Deus se cumpre mesmo quando tudo parece perdido. José era o filho amado de Jacó, fruto do amor com Raquel, a esposa por quem Jacó mais havia lutado e esperado. A Bíblia nos diz que José era especial para seu pai, que o presenteou com uma túnica colorida, um manto que simbolizava sua posição de destaque entre os irmãos. Essa demonstração pública de carinho despertou um sentimento de inveja e ódio nos outros filhos de Jacó. Eles não suportavam ver a preferência de Jacó por José, e isso foi intensificado pelos sonhos proféticos que José compartilhava. Em seus sonhos, ele via feixes de trigo que se inclinavam diante do seu feixe, ou o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Esses sonhos eram revelações de Deus sobre o futuro, mas para seus irmãos soavam como arrogância. Certo dia, quando José foi enviado por Jacó para verificar seus irmãos que apacentavam o rebanho, o ódio deles atingiu o ápice. Eles o viram de longe, com sua túnica colorida reluzindo ao sol, e conspiraram para matá-lo. Mas, após discussões, decidiram jogá-lo em uma cisterna seca. Mais tarde, vendo uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, resolveram vendê-lo como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime, mancharam sua túnica com o sangue de um animal e a levaram ao pai, Jacó, que chorou inconsolável, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por uma fera. Enquanto isso, José era levado ao Egito, distante da família, do lar e da proteção de seu pai. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó, chefe da guarda. Apesar da condição de escravo, a presença de Deus era tão evidente na vida de José que ele prosperava em tudo o que fazia. Potifar reconheceu essa graça divina e confiou em José a administração de toda a sua casa. Mas foi nesse ambiente de aparente estabilidade que José enfrentou uma das maiores tentações de sua vida. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. José, porém, firme em sua fé, respondeu: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Ele fugiu da tentação, mas sua integridade custou-lhe caro. Acusado injustamente pela mulher, foi lançado na prisão. A prisão representava mais uma descida na trajetória de José, mas mesmo ali, a mão de Deus não o abandonou. O carcereiro viu em José um homem confiável e lhe entregou responsabilidades. No cárcere, José conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, ambos presos. Eles tiveram sonhos misteriosos e, pela graça de Deus, José interpretou-os corretamente. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó, mas o copeiro o esqueceu, e José permaneceu no esquecimento da prisão por mais 2 longos anos. Imagine a solidão, a sensação de abandono, e mesmo assim José não perdeu a fé. Até que em um dia marcado pela providência, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar esses sonhos, até que o copeiro lembrou-se de José. Chamado à presença de Faraó, José deixou claro: "Não eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável."
Inspirado pelo Espírito, José revelou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome em toda a terra. E com sabedoria aconselhou Faraó a se preparar, armazenando suprimentos durante os anos de abundância. Faraó reconheceu nele não apenas inteligência, mas o Espírito de Deus, e elevou José ao cargo de governador do Egito, segundo apenas ao próprio Faraó. O jovem traído e vendido como escravo, agora se tornava o homem mais poderoso do Egito depois do rei. Durante os anos de fartura, José organizou o armazenamento de mantimentos. E quando a fome chegou, não apenas o Egito foi sustentado, mas também as nações vizinhas vinham em busca de alimento. Entre essas pessoas estavam os próprios irmãos de José, enviados por Jacó em busca de trigo. Eles se prostraram diante dele, sem reconhecer que o governador poderoso era o irmão que haviam vendido como escravo. O sonho de José se cumpria diante de seus olhos. José poderia ter usado esse momento para se vingar, mas escolheu provar seus irmãos antes de revelar sua identidade. Ele testou a sinceridade deles, exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, e observou suas reações. Finalmente, não suportando mais conter a emoção, José revelou-se com lágrimas. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os acalmou dizendo, não se preocupem nem se aflijam por me terem vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Essa é a essência da fé de José. Reconhecer que, por trás da maldade dos homens, a mão soberana de Deus conduzia tudo para um propósito maior. O reencontro foi marcado por lágrimas, abraços e perdão. Jacó, ao saber que José estava vivo, reviveu em esperança. Ele e toda a família desceram ao Egito, onde foram acolhidos e sustentados. José cuidou deles até o fim de sua vida, e mesmo após a morte de Jacó, quando os irmãos temeram que ele se vingasse, José reafirmou seu perdão dizendo, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa frase é uma das maiores declarações de fé e confiança na providência divina em toda a Escritura. A história de José no Egito nos ensina lições profundas. Primeiro, que a fidelidade a Deus deve permanecer mesmo quando somos injustiçados ou esquecidos. José foi traído, vendido, acusado falsamente e preso, mas nunca abandonou sua fé. Segundo, aprendemos que Deus está no controle mesmo quando não entendemos os caminhos. O que parecia derrota era parte de um plano maior. Terceiro, José nos mostra o poder do perdão. Ele poderia ter nutrido ódio e vingança, mas escolheu perdoar e enxergar o propósito divino por trás da dor. Por fim, aprendemos que a fé pode transformar o mal em bênção e que Deus é capaz de usar até mesmo as piores circunstâncias para realizar seus planos. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para receber mais conteúdos inspiradores. Aqui, cada história da Bíblia é narrada com emoção e profundidade para fortalecer sua fé e trazer esperança. Que a história de José no Egito nos inspire a permanecer firmes, mesmo diante das maiores provações, a confiar que Deus está no controle de todas as coisas e a escolher o caminho do perdão em vez do ressentimento. Assim como José, que a nossa vida seja marcada pela fé e pelo propósito divino. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Lembre-se, Deus cumpre suas promessas, sempre.